Bom dia mais uma vez, né? O Daniel hoje está um pouco diferenciado. Ele, para quem não sabe, o Daniel é morador de motorhome. E o Daniel sempre fala que ele fica as madrugadas inteiras acordado, porque o Daniel dorme muito durante o dia e as madrugadas o Daniel curte o silêncio das madrugadas, né? E é a hora que o mundo dorme. E para você fazer as reflexões da vida que te cerca, nada melhor do que as madrugadas. Por exemplo, você orar nas madrugadas é uma coisa muito benéfica. É a hora que o mundo está em silêncio total. Você não vê um barulho de carro, você não vê converseiro, você não ouve nada, o mundo está dormindo. E quando você ora a Deus, Deus se faz presente do teu lado, porque você falando com Deus, Ele se põe do teu lado e te ouve e te faz companhia, entendeu? Que nem agora o Daniel tá dentro do motorhome, eu tô com um lampiãozinho apagado aqui e tem o outro aceso ali, para mim fazer o meu vídeo, né? Então aqui tá a minha garrafinha de suco, tá o meus guardanapo, tá a minha caixinha de som, né? É coisa linda, rapaz. Aqui, ó, tá meio escurinho aqui dentro do motorhome. O Daniel tá embaixo das cobertas e conforme eu já falei para vocês, o motorhome do Daniel tem uma caminha de solteiro no meio e nas laterais tem prateleiras que eu guardo meus pertences, né? Então agora eu vou mostrar como que está a rua, né? Aqui, ó, tá vendo? Aqui no local onde o Daniel se encontra, né? Todos estão recolhidos dentro das suas casas, estão dormindo e o Daniel tá sozinho no meio das ruas e sempre foi assim, né? Sempre foi assim, né? Então, se eu filmar daqui lá para frente na cabine da Kombi, eu talvez dê para vocês ver lá na frente, né? Você vê que as ruas estão vazias, né? Então, é um momento muito espiritual que traz um benefício para o ser humano muito grande, né? Porque esse contato que o Daniel tem com Deus Todo-Poderoso que ele serve é um contato que já acompanha ele desde pequenininho, desde os 2 anos e meio de idade, onde o Daniel era puxado pela mãozinha pelo pai dele, que era capataz da fazenda do meu avô, e aí ele levantava 2 horas da manhã para poder ordenhar as vacas. Aí ele ia no bercinho do Daniel, pegava pelo, né, me acordava. Ele me chamava de neném. Aí minha mãe também já acordava também, né, com o compromisso de fazer café para o meu pai. E ela fazia uns pão caseiro naqueles forno antigo, né? Que o pão era sovado e botado dentro do forno, aquecido, em cima de uma folha de bananeira, né? Era assim na fazenda. Na época não tinha energia, era tudo lamparina, lampião, sabe? Aquela história do povo antigo, né? Na minha época eu nasci em 1960 e quando eu comecei a perceber o mundo, com 2 anos e meio de idade, não tinha energia, né? Não tinha, era sertão. Era na época que o Paraná estava sendo desbravado, né? E
Então foi ali na região de Paraíso do Norte e Porto Mirador, perto do rio Ivaí, né. A fazenda da minha avó ficava ali. Então, o Daniel levantava, ele me acordava, aí: "Ah, vamos filho", ele me chamava Nenê. "Nenê, vamos com o papai lá na mangueira tirar leite das vacas?" Eu falava: "Vamos pai, vamos lá". E ele sempre me dava uns brinquedinhos de plástico, né, aqueles patrolinha, jipinho, combinha, né. Era tudo pequeno, rapaz, era tudo assim simples, né, que era o que a criançada da época, ele se divertia muito, né, muito mesmo, né. Eu tinha uma irmã, tenho ainda, né, ela costumava fazer as bonequinhas com espiga de milho. Sabe quando o milho ele tá novinho, a espiga de milho, solta aqueles cabelinho, né, meio compridinho. A minha irmã, ela brincava, né, com as espiguinhas de milho e tal, né, como se fosse, assim, uma boneca, no caso, né. Então, minha mãe fazia o café, acendia no forno a lenha, acendia o fogo, né, já fazia o café, era na época que o café era da própria fazenda. Então minha mãe torrava, né, o café e depois na hora de fazer o café ela colocava naquele moinho, né. Aí ela ia lá, nhen-nhen, 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 e o pó ia sendo o café ia sendo moído e o pó caindo ali, né. Tinha até uma caneca verde, assim, né, redonda, onde o pó se depositava. Aí ela fazia o café. Fazia o café, fervia o leite, cortava umas fatias de pão e passava a nata do leite na fatia do pão. E dava uma caneca esmaltada cheia de café para meu pai e pegava uma fatia de pão e dava para ele. Aí ele comia a fatia de pão, tomava o café e aí estava pronto para ir para a mangueira. E eu tinha que ir junto com ele. Aí ele Minha mãe pegava outra caneca esmaltada, colocava um pouquinho de chocolate, um pouquinho de açúcar, uma colherinha para poder mexer, né. Aí ele pegava pela minha mão e eu ia, né, com as perninhas molinhas, rapaz. Meu pai não me botava no colo não, viu. Eu nunca vi um pai tão diferenciado igual aquele, o que eu tive. Eu acho que ele ainda estava me preparando o Daniel para enfrentar o mundo sozinho, e foi a melhor criação, né, que eu tive, meu Deus amado. Hoje você não vê essas coisas, né. Hoje hoje os filhos, eles são dependentes dos pais durante uma vida inteira. Eu fui independente do meu pai depois de 10 anos de idade. Depois de 10 anos de idade, o Daniel já foi trabalhar em outra fazenda. E eu tinha um salário que, se meu pai não pudesse mais trabalhar por questão de saúde ou coisa assim, o Daniel já ganhava o suficiente para cuidar do pai dele, da mãe dele, dos irmãos dele. E eu pequenininho, rapaz, né? E eu tinha muita responsabilidade por respeito ao meu pai, né, ele me ensinou tudo. Depois dos 2 anos e meio até os 10, tudo que ele ia fazer eu tinha que estar por perto para trabalhar, né, para aprender no caso. E aí o Daniel teve uma jornada de vida, assim, bastante longa, né. O Daniel hoje tem 65 anos de idade, já se casou. O Daniel, ele ele tem 3 filhas, tem 8 netos. O Daniel assumiu mulheres que tinha até, né, até com três crianças, rapaz, né, já pensou? Né, os filhos não era meu, mas era criança de colo, né. O Daniel trabalhando, sustentando, criou os filhos, e eles cresceram, se casaram, me deram netos, né. Então, você veja bem, é a situação do sentimento do dever cumprido, né. Depois vieram as separações, que eu já
comentei sobre essa situação em outros vídeos, né. E depois o Daniel, depois que se aposentou, ele preferiu curtir a velhice dele morando em Liberdade. Aí o Daniel comprou um motorhome e comprou um veículo, no caso uma Kombi. Aí ele construiu com as próprias mãos tudo que tem dentro da Kombi. Eu nunca fui carpinteiro, né. Eu sou da área odontológica, né, já aposentado. O Daniel já fez administração de empresa, fez psicologia, né, e depois os filhos moram tudo distante, rapaz. E aí o Daniel ele vive, né, viajando para cima e para baixo. É claro que a cidade mãe do Daniel é a cidade de Rolândia, né, porque eu adoro a cidade de Rolândia pelo capricho, né, que nós temos aqui nessa cidade. É um pessoal muito pacato, são pessoas muito humildes, assim, você não vê ninguém de nariz empinado. Eu particularmente nunca vi. E eu sempre procurei frequentar ambientes simples, né. Pessoas que trabalham na construção civil, pessoas chacreiras, sitiantes, fazendeiros, pessoas assim que você vê, né, da tarde principalmente, quando a pessoa chega do serviço, ele vai te cumprimentar, é aquelas mãos calejadas, né, aquela roupa surrada, né, que te cumprimenta, faz questão de sentar ao teu lado, conversar, como pessoas das antigas. Então o Daniel adora a Rolândia por causa disso, né. Além dos cuidados, né, que a gente percebe aqui na cidade de Rolândia, uma cidade muito bem cuidada pelo nosso prefeito Ayrton Maisto, que foi eleito por 2 vezes aqui na cidade de Rolândia, né, tá deixando, assim, a cidade um verdadeiro cartão postal. Então eu quero dar os parabéns, né, ao nosso grande prefeito, Ayrton Maistro. Olha a paz que reina aqui nessa cidade, principalmente eu que vivo sozinho e acordado nas altas madrugadas. Rapaz do céu, é um sossego, olha, você não vê baderna. Você não vê som alto, todo mundo recolhidos, né, nossa, é uma paz, nossa, é um verdadeiro paraíso. Então eu quero dar os parabéns também a todos os nossos policiais, ao nosso comandante no nosso batalhão aqui da cidade de Rolândia, que comanda muitíssimo bem, né, todos os nossos policiais, né. Nossa, que tranquilidade, rapaz. Você não vê um barulho de viatura, você não vê uma pessoa, né, andando para lá e para cá, você não vê baderna, homem, não vê. Olha aqui, ó, eu mostro para vocês, rapaz. Aí, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, que paraíso, né? Então é isso que a gente tem que observar, né? É por isso que o Daniel gosta das madrugadas, entende? Gosta, ama as madrugadas. Porque aí é onde você vê realmente o que é uma cidade, o que é se espiritualizar. É isso que o ser humano tem que ter, né. Então eu quero entregar esse vídeo para vocês, eu estou encurtando meus vídeos agora. Ainda há pouco passou um carro aqui, possivelmente alguém indo para o serviço. Então você que vai tirar o teu carro da garagem, você faça as suas orações, né, saiba que você deixou a família na sua casa e eles esperam o teu retorno, porque você é o que dá o sustento, né, para seus filhos, para tua esposa e tal, você é uma pessoa que tem muita responsabilidade pela frente. Então não queira fazer loucuras no trânsito, né, sempre saia, vai devagar para chegar em segurança, depois no retorno faça a mesma coisa, principalmente em horários de pico, à tarde, né, no caso, que é aonde você tem que redobrar os seus cuidados. Que nem agora, por exemplo, passou esse carro aqui, né, ele pode ir tranquilo, sossegado, você não vê muito trânsito, né, muita circulação de carro, mas à tarde, que é horário de pico, é aí é que mora o perigo. Então tenha mais,
responsabilidade, tenha mais cuidado, porque não estão se envolvendo em acidentes e perdendo as suas vidas por falta de cuidado, entendeu? Então, sua família te espera, o teu filho te espera, e a hora que você sair do teu trabalho, faça uma oração redobrada. Peça a Deus, meu Deus Todo-Poderoso, que te proteja. Eu também vou estar pedindo por você. Então, venha devagarinho com muita responsabilidade para você chegar na sua casa, abraçar os seus familiares e depois comer aquela jantinha, arroz, feijão e um ovo, já tá bom demais, entendeu? Mas pelo menos você vai estar com a sua vida preservada. Então não faça loucura, viu? Porque se fazer loucura, você pode ir pro buraco mais cedo, tá bom? Um abraço do Daniel Campeiro.